Só pode. Já. Pronto, começamos a gravar. Então, vamos voltar, pessoal, dando sequência à nossa aula. Deixa eu abrir aqui a minha anotação, a minha lousa para vocês. Então, vamos seguir com a competência legislativa privativa. Aqui, deixa eu minimizar isso aqui, vai ficar mais fácil. A competência legislativa privativa. Olha só, pessoal. Essa competência, portanto, é a competência de legislação, de atividade legislativa. Deixa eu ter gente esperando aqui. Pronto. Admitir. Competência para legislar, ou seja, assuntos... Professora. Oi, Denise. O seu fone tá fazendo quando você fala. Oi, tá ouvindo? Tá ainda fazendo? Tô. Tá ouvindo? Tá. Tá fazendo um chill? Tá um chill. Então, é que eu não tô nem de fone. Engraçado, Denise, né? Que ela imita o som. Hã? É igual na outra. Se tiver um... Vamos ver. Mas no primeiro bloco também tava fazendo isso? Não tava não. Não, mas você fez um som, Denise. Você tava imitando lá. Tá fazendo? Ah, sim, eu fiz. Não, agora parou. Então, não sei o que Fala, acontece. Animal aí, Porque eu não tô com nada ligado aqui do lado, nada, sei lá. Bom, qualquer coisa, se não der para ouvir, daí você me avisa, tá? Eu vou me avisando aí, pessoal, porque às vezes acontece algumas interferências. Então, vamos lá. Competência legislativa. Competência para legislar, ou seja, são leis, né? São matérias legislativas que precisam de, novamente, uniformização. Quando eu me refiro à União, eu estou me referindo a assuntos de interesse nacional. Olha aqui, nós que somos o direito. Olha o primeiro inciso, pessoal. Primeiro inciso que está dizendo que é competência da União disciplinar a questão. Direito civil. Pô, direito civil. Contratos, né? Responsabilização civil, de indenização. Direito de família, que é direito civil. Todas são matérias que importam a toda a federação. Portanto, União, você tem que legislar sobre isso, ou seja, dar um tratamento único no nosso território nacional. Não tem como ser diferente. Direito comercial, né? Ou também aqui, esse direito comercial é sinônimo de direito empresarial, tá? Direito empresarial. Aqui na Constituição ficou como comercial. Penal. Poxa, acho que penal ele é ainda mais fácil de visualizar, né? Imagina se a gente tivesse crimes paranaenses, crimes mineiros, crimes baianos, né? Cada estado definindo quais são os tipos penais, não tem condições, né, pessoal? É necessário que a federação dê um tratamento único, uma legislação única. É para isso que existe o Código Penal e as demais normas penais, fora do Código Penal, que aplica-se... Professora, Oi, lá nos Estados Unidos os estados podem, né, fazer diferentes tipos Pode, penais lá, você tá então, certo, e José. por que não ia? Ô, José, seu microfone tá tão baixinho. É, baixinho. Mas por Tá. que não iria funcionar, prof? Não, é que tá bem baixinho. É baixo mesmo. Sim, nos Estados... A Denise tá rachando o bico aí. É porque ontem a gente falou tanto desse microfone, valeu o microfone, depois ficou pedindo celular. A gente vai ter que dar um microfone. No grupo. Ela vai me dar um microfone, a Denise falou. Vai te dar um microfone? Eu vou não. Vamos ver isso aqui. Nos Estados Unidos, realmente, José, a situação é diferente. Lá eles são muito apegados àquela divisão bem dicotômica entre União e Estado, e eles permitem realmente legislações estaduais específicas. Por exemplo, o assunto da pena de morte, tem estados que não admitem, né? E tem estados que admitem, como Texas, eu acho, são os estados mais do sul ali que tem a pena de morte. Tem estados que você pode realizar o aborto, outros não. Eu, sinceramente, como da área do direito, eu prefiro ter uma legislação única para o país inteiro. Eu acho que é muito mais tranquilo trabalhar, né? E entender como funciona. Mas para eles isso, né, é inconcebível. Por quê? Eles são muito apegados a essa ideia de federação, nesse modelo de união, Estado, ter competências bem definidas, e ficou convencionado dessa maneira.
mas realmente o modelo americano é bem diferente do nosso. Por isso que eu falo que a Federação Americana, ela inspira o Brasil, mas o Brasil, ele deu características próprias para a federação, né? E uma delas é em relação a essa repartição de competências. Matérias de lei, assim por diante, a gente tem uma preocupação maior em disciplinar de maneira geral para todo mundo e não deixar a cargo dos estados. Beleza? Então, seguindo, competência legislativa, direito processual, processual civil, processual penal, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo. Professor, existe? Existe. Existe direito marítimo, tá? Acho que não sei nem qual grade que vai contemplar direito marítimo, mas existe. Direito aeronáutico, direito espacial. Professor, ali no postal, como é nacional, aí como que acontece quando tem essas empresas de... Como que fala que elas entregam, mas não é do correio? É igual a FedEx, né? Assim, É esse proibido? Como Eu não que faz entendi a para... pergunta que você fez antes. Ah, professora, eu não sei perguntar. Não, ela mas o quer que você saber, fala? ela quer saber dessas empresas de entrega, professora, internacionais, sabe? Não, elas têm autorização para operação no nosso país, se tiver regularidade fiscal, regularidade registrada, aqui tudo certinho pode operar sim, não tem proibição, a não ser que for entregue lista, né? Daí não tem país que admita. Mas, caso contrário, elas podem operar sim, tá? Elas podem operar, tranquilo. Mas como a União, ela que manda no serviço postal, ela que manda na empresa deles, mesmo que seja particular, essa empresa? Olha só, essa questão ela que manda, não, ela só faz as regras de como isso pode acontecer, tá? E assim por diante. É porque, na verdade, a União, ela não tem ali, como que eu posso explicar isso? É um monopólio de exploração de serviço postal, tá? Outras empresas, transportadora, por exemplo, transportadora que hoje também está muito forte. Não é só da União, né? São empresas privadas que operam serviços postais normalmente, mas a exploração não fica só a cargo da União, tá? Acho que hoje, pelo menos as coisas que eu compro, elas vêm mais por transportadora do que correios, inclusive. Então, tranquilo em relação a isso. Então, competência legislativa. Deixa eu só limpar isso aqui. Saúde, prof. Cuidado aí. Não, é a garganta, que eu já dei as 2 primeiras aulas da manhã, tô dando agora e tenho aula à noite também. Então, a garganta às vezes vai pro brejo, né? Já era. Então, seguindo, essa competência do artigo 22, que é a competência legislativa, ela tem uma característica, olha só, semelhante e exclusiva, mas tem uma diferença essencial. Que diferença é essa? Primeiro, quando eu falo de competência privativa, privada, significa também que ela não vai compartilhar com outro ente político. Só a União, então, vai legislar sobre essas situações aqui, ó. Sistema monetário, política de crédito, diretrizes de política nacional e assim por diante. Todavia, embora a União tenha a chamada competência privativa, há uma característica importante que difere do primeiro caso que a gente viu, que é a seguinte: lá na competência exclusiva, como se trata de matérias que afetam a nossa soberania, né? E, portanto, tem um adicional aí de importância muito maior, lá eu não posso delegar. A União não pode abrir mão da administração daqueles assuntos. Não pode ignorar. Só que no segundo caso, na competência privativa, uma característica diferente é a seguinte: embora essas matérias sejam obrigação da União legislar, ela pode delegar, tá? Na competência privativa, ela pode delegar matérias lá do artigo 22 para disciplinar. Então, ela pode delegar. Mas vamos com calma, porque não é tão simples assim essa delegação. Será que a União pode delegar tudo o que está aqui? Será que a União pode, por exemplo, delegar tudo de direito civil, tudo de direito penal, tudo de direito processual?
Ou será que a gente vai ter que criar? Como é que essa delegação vai acontecer? Pessoal, ela pode delegar, mas ela não pode delegar tudo, tá? Professora, eu não achei essa linha primeira que está escrito ali, artigo 22, a linha primeira. Aqui? Embaixo. Não, embaixo. Agora ali que Parágrafo estava primeiro, né? todavia. Parágrafo 1º. É. Ah, é para. Não achei. Artigo 22, parágrafo 1º. Deixa eu abrir aqui na Constituição. Aqui, artigo 22. Parágrafo único, né? Porque a professora colocou o parágrafo tá. primeiro. Aí você não vai achar mesmo, né? Então o erro foi meu Tá aqui. procurando? Eu falei, ué. Desculpa, Denise. Na hora da digitação aqui, eu comi barriga. Parágrafo único, tá? Na hora de mandar material, Tá. já corrijo. Aí ficou o parágrafo E é o primeiro. primeiro, né? Porque só tem ele. É o único Só. primeiro. Daí não tem. Por isso que não tem. Quando é parágrafo único, não tem enumeração de primeiro e segundo, né? Ele é único. Então não tem parágrafo Entendi. primeiro. Obrigada, Denise, pela correção. Eu coloquei Nada. parágrafo primeiro aqui, mas na sequência eu transcrevi parágrafo único. Olha só. Então, voltando. Deixa eu até anotar aqui que eu preciso corrigir no material. Artigo 22. A União, então, pode legislar, pode não, ela legisla privativamente sobre os assuntos do artigo 22, só que uma característica que difere da competência exclusiva é a possibilidade de delegação. Aí pode surgir a pergunta, professora, mas essas matérias são de competência privativa e a União pode delegar? Será que ela, como que fica isso? Vai delegar tudo? Porque se ela delegar tudo, aí perde, né, a característica de assuntos nacionais. De fato, para isso a nossa Constituição, ela criou um sistema, então, dizendo o seguinte, você pode delegar, mas a delegação, ela não pode ser total. A delegação da matéria que você fará, ela não pode ser, cadê meu negocinho aqui? Não pode ser total, tá? Não pode ser total. Olha aqui, no parágrafo único. Ela diz que você pode delegar sobre questões específicas. Quando eu falo questões específicas, subentenda-se, você não pode delegar tudo. Apenas questões pontuais, pequenas. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo para ficar bem ilustrado para vocês. Vamos voltar aqui nesses incisos. O direito do trabalho é competência privativa da União, correto. Porém, há uma emenda constitucional que permitiu que os estados disciplinem o piso salarial. Lembra do piso salarial? A gente não tem um salário mínimo paranaense, diferente do nacional? Salário mínimo é matéria de direito do trabalho. Matéria de direito do trabalho, competência privativa da União. Correto. Só que a Constituição, lá, ela deu autorização, deu matéria específica para os estados. Piso salarial. Delegou tudo? Não. Delegou uma questão pontual, pequena. Percebeu? Então, que é uma delegação de questões específicas. Não pode ser tudo, porque senão perde a característica originária de uniformização nacional. Tem um salário mínimo federal? Tem sim. Só que, mesmo assim, foi permitido que os estados estipulassem lá o seu salário mínimo regional, que eles chamam. Ok? Um exemplo para ficar claro. Então, posso delegar? Posso. Questões específicas. Não posso delegar. Qual que é o salário mínimo regional mais alto no Brasil? José, daí eu vou ter que parar aqui e dar uma pesquisada agora no Google. Se você depois pesquisar e me dizer, mas eu acho que o Paraná tem um dos mais altos, tá? Mas eu não sei te dizer qual é o mais alto, não. De cabeça eu tenho que pesquisar estado por estado, tá? Uma vez eu pesquisei sobre as funcionárias, né, domésticas. Elas parece que têm bem mais alto. Salário mínimo paranaense. Vamos pesquisar aqui. Vamos ver quanto é que tá no Paraná. Internet tá uma beleza. Olha, apareceu aqui no G1,
Mas isso é 2013. O que é isso aqui? Professora, pode alguém requerer o salário mínimo de outro estado? Não, né? Não. Não, fica a cargo do local da relação de trabalho. Do local do cargo da relação de trabalho, né? Olha, o Paraná está com 1.383. O nacional está quanto hoje? Salário mínimo. 1.045. 1.045? Está bem superior. Nacional, né? Aham. 1.045 nacional e o Paraná está bem superior em relação ao restante do país. Salário mínimo federal. Olha só, então é o seguinte. Acabei de falar que eu posso delegar matérias, né, questões específicas, perdão, sobre essas matérias do artigo 22. Então, vamos entender, vamos sintetizar, esquematizar como é que vai ser essa delegação. Como é que vai funcionar? Olha como que vai funcionar a delegação. Primeiro, a gente vai entender esse parágrafo único aqui, ó. Vai dizer que lei complementar, então precisa de uma lei complementar, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, o esquema geral é o seguinte, no fim das contas, a coisa vai funcionar assim. Eu preciso de uma lei complementar para autorizar disciplina de questões específicas. Segundo, não delego toda a matéria. Não posso entregar totalmente. É uma questão meio lógica. Por quê? Se é uma competência privativa, e se eu permitisse delegar-se tudo, perderia a natureza de competência privativa, de uma competência de interesse nacional. Percebem isso? Então, eu só posso dar umas questões pontuais para os estados trabalharem. Não dá para ser tudo, ok? Então, não posso delegar toda a matéria, mas apenas questões específicas. E também, a última situação a ser visualizada é que quando a União permite a delegação, ela não escolhe o Estado para quem ela está delegando. Se ela delega, ela deve delegar para todos. Ela não pode privilegiar um Estado em detrimento do outro. É preciso que todos os Estados, então, recebam essa possibilidade de legislar sobre questões específicas. Tudo bem? Municípios também ou só estados, professora? Não. Nessa competência privativa, a nossa Constituição ela foi bem explícita. É os estados que vão disciplinar sobre questões específicas. Ela não elencou o município como ente autorizado a trabalhar essas questões, tá? Não pode, município. Ok? Município não, tá. Seguindo. Vamos para a competência material comum agora do artigo 23. Pessoal, matéria de competência constitucional, ela vai ali do artigo 21, vai até o artigo 30, tá? Mais ou menos nessa casa que a gente vai estudar. Então, competência material comum, matérias comuns a todos os entes federativos. Por isso que se chama competência material comum. Então, vamos para o artigo 23. Né? O artigo 23, o seu caput vai dizer que é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e município trabalhar com quais assuntos. Vamos dar uma olhada em alguns incisos aqui que é interesse de todo mundo. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Poxa, pessoal, isso aí todo mundo está interessado em preservar, né? Todo mundo tem interesse. E se todo mundo proteger, não tem um conflito entre ninguém. Porque está todo mundo buscando o mesmo objetivo, que é manter essa organização institucional. Ok? Olha aqui. Devia ser, né, professora? Né? Hoje no Brasil tá complicado isso aí, né? Tá. Ser, né? Olha aqui, vamos, né, para nossa aula dar o tom de prática também. Olha aqui o caso da pandemia. Artigo 23, inciso 2º, competência comum. Cuidar da saúde e assistência pública. Cuidar da saúde e assistência pública. Esse artigo foi a razão fundamentadora do nosso Supremo Tribunal Federal entender que os estados poderiam, e os municípios também, tá? Poderiam
adotar medidas restritivas de circulação de pessoas, porque a União queria o quê? Que tivesse tudo aberto, né, que tivesse tudo funcionando e assim por diante, e falou, não, isso aí é matéria minha, vocês estão invadindo minha competência. Ingressou-se com uma ação constitucional no Supremo, e o Supremo falou, pera lá, os estados e os municípios, eles podem tomar medidas duras. Por quê? Porque é uma competência comum zelar e cuidar da saúde pública, tá? A razão que fundamentou aquela decisão do Supremo, que está vigente até o momento, tá? É este artigo 23, seu segundo. Aqui no Paraná, inclusive, nós temos um caso bem interessante, que foi o caso de Umuarama, e Maringá também veio na sequência, com a mesma coisa, o mesmo problema, que foi o seguinte, Lisander, deixa eu admitir ela. Umuarama instituiu um toque de recolher. Tá? Instituiu um toque de recolher, ou seja, depois de determinado tempo da noite, você não poderia sair até 5, 6 da manhã. Não me recordo o horário do toque de recolher lá. E aí alguém ingressou com ação, dizendo que esse decreto padecia de constitucionalidade, porque o prefeito não tinha competência para isso, né? Restringir circulação de pessoas e assim por diante. Em primeiro grau, o juiz entendeu que, de fato, o prefeito não teria competência para isso. Ou não, o senhor está restringindo liberdade de locomoção, direitos fundamentais, assim por diante. Muito bem. O município recorreu, foi parar no Tribunal de Justiça. Foi parar no Tribunal de Justiça, e quando essa ação chegou lá, foi mantida a decisão de primeiro grau, ou seja, que o toque de recolher não poderia ser autorizado pelo prefeito. Depois, na sequência, o STF decidiu que os prefeitos e os estados poderiam sim adotar essas medidas mais severas. Essa decisão da proibição do toque de recolher em Umuarama foi cassada e o tribunal falou, não, agora o STF falou que pode, então, prefeito, o senhor tem autorização para isso, tá? Em Maringá, a gente teve uma situação muito semelhante a isso. O prefeito instituiu o toque de recolher, depois houve recurso, houve algumas ações questionando a competência do prefeito, cassou-se o toque de recolher aqui, e isso foi parar no nosso Tribunal de Justiça também. E eu agora, sinceramente, preciso ver como é que tá, porque estava uma briga mesmo com essa decisão do Supremo. Inclusive, eu preciso até dar uma olhada como é que tá. Tem uma advogada aqui em Maringá pegando meio pesado com isso, não está muito feliz com o toque de recolher. Eu, sinceramente, porque o toque de recolher permite que quem está trabalhando trabalhe, né? É só para não ficar lagarteando na rua altas horas da noite. Mas tá aqui o fundamento dessas decisões que vêm sendo tomadas, tá? Não é nenhuma questão da gente se sentir feliz, porque feliz ninguém não tá acontecendo não, viu? Isso aqui não tem como a gente ficar feliz. Mas, se é pro bem de todos, a gente tem que, né? É igual xarope amargo, tem que tomar, né? Então, vamos lá. Competência comum, que a gente falou até aqui. Essas matérias que estão aqui, compete a todo mundo trabalhar e zelar por ela. Outro exemplo, a questão de bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, sítio arqueológico, né? Acesso à cultura, todo mundo tem que cooperar para isso, educação, ciência, tecnologia e assim por diante, né? Então, qual que é a ideia por trás desse artigo 23 aqui? O que é o mote da questão? O mote da questão é a ideia de federalismo cooperativo. Aqui ninguém vai disputar território. Aqui ninguém está pensando, olha, só eu posso, só você pode. Aqui todo mundo vai cooperar. Aqui todo mundo está pensando no mesmo objetivo, no mesmo cuidado. Então tem uma ideia de cooperação dos entes federativos. A sua proteção não exclui a minha não exclui a sua. O que vai acontecer no final das contas é uma acumulação. Por isso que também é chamado de competência cumulativa ou competência comum. Significa que todo mundo, se todos disciplinarem a matéria, não tem problema. Todo mundo está buscando o mesmo objetivo, o mesmo cuidado. É até bom que todo mundo se preocupe com isso,
né? Então, todo mundo vai tratar do mesmo assunto. Então, a gente tem aqui cooperação e uma soma dessa proteção destinada a esses assuntos do artigo 23. A proteção da União não exclui do município, a proteção do município não exclui do Estado e assim por diante. Todo mundo pode disciplinar. Mas perceba o seguinte, vamos raciocinar criticamente. Será que essa autorização, eu acho ela super benéfica, mas será que não pode haver algum choque? Todo mundo fazendo a mesma atividade, todo mundo gastando a mesma quantidade de dinheiro. Como é que a gente vai resolver isso de uma maneira que a gente não desperdice dinheiro e não haja algum choque, né? O artigo 23, parágrafo único, ele prevê uma solução para que todo mundo coopere e ninguém gaste dinheiro à toa, né, e não haja nenhum problema de choque aqui nas tomadas de decisões. Que é o seguinte, a lei complementar, ela vai ser editada uma lei que vai fixar as normas de cooperação, entre União, Estado e o Distrito Federal e município, tá? Visando o equilíbrio e o bem-estar nacional. Para que eu preciso de uma lei? Para evitar o quê? Choques de decisão e desperdício de recurso financeiro. Se eu tenho um documento, né, dizendo ali que eu posso isso, aquilo, e a União vai fazer isso, mas todo mundo buscando o mesmo objetivo, eu tenho realmente uma organização dessa cooperação. E vou evitar gastar dinheiro à toa, dinheiro público, né, e tomada de decisões que se choquem, ok? E evitar decisões que se choquem. Então, resumidamente, o artigo 23, ele concede a todos os entes federativos a guarda e conservação das matérias do artigo 23, ok? A guarda e conservação das matérias do artigo 23. Vamos para a competência pessoal. Tudo certo até aqui? É bastante detalhe essa matéria, né? Ela é cheia de arapuca nela. Mas eu fiz um esquema bem legal que vai depois para vocês. Aí vocês dão uma revisada boa. Depois que a gente entende como funciona, vai super tranquilo. Alguma dúvida? Vocês estão aí ou vocês foram almoçar e me deixaram aqui? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Vamos para a competência concorrente, então. Deixa eu ver aqui no chat. Estamos aqui. A Natália não ativou o microfone. Obrigado. Vai fazer igual aquele... Vocês viram um vídeo lá que rolou? Que acho que até a Lei compartilhou. A Suelen. A Suelen sai do computador e daí fica a criança lá entregando a Suelen. Vamos para a competência concorrente. Primeira coisa, pessoal. Primeira pegadinha que pode acontecer aqui. Vamos colocar um texto novamente. Município. Opa, tá bom, já me avisou que eu só tenho 10 minutos. Tá querendo me dispensar. Município não possui competência concorrente, tá? Não possui competência concorrente, tá? Por que, professor? Por que não tem? Não sei, minha Constituição falou que não tem. Não tem. E com base em quê? Aqui, ó, só falou que a União, os estados, o DF podem legislar concorrentemente sobre os assuntos do artigo 24, excluir os municípios disso aqui. Então, o município não possui competência concorrente, tá? Vamos entender como é que funciona a sistemática dessa competência concorrente, então. Vamos entender como é que funciona. Primeiro, é aquela chamada técnica vertical. A técnica vertical é aquela em que assuntos eles podem ser de interesse tanto de um ente federativo como de outro, com exceção aqui, claro, do município, que não está incluso no rol do artigo 29. Mas a técnica vertical é aquela técnica que a gente tem ali
uma estratificação e matérias que vão ser de interesse de mais de um ente federativo, ok? Só que ao contrário da competência comum, a competência comum, ela também é chamada de cumulativa, ou seja, todo mundo pode se somar. Na competência concorrente, eu já não tenho essa ideia. Por que eu não tenho essa ideia? Porque o artigo 24, ele vai dizer o que cada um pode realizar. Aonde? Vai dizer aqui no parágrafo 1º como é que cada ente vai operar na competência concorrente. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e 4º vai estruturar como cada um dos entes vai operar em relação à competência concorrente. Ela definiu muito bem o que cada um pode realizar. Embora sejam matérias que toquem mais de um ente federativo, a Constituição se preocupou em disciplinar como cada ente vai trabalhar essa matéria, para que não haja conflito, tá? Para que não haja nenhum tipo de conflito. Vamos entender, então. Vou só dar uma lida aqui e já montei um esquema na sequência para vocês. Vai dizer o parágrafo 1º. Olha a competência concorrente, ou seja, aqueles assuntos do artigo 24. Vamos entender que assuntos são esses? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aí você fala, professora, mas direito tributário? Quer dizer, então, que tem só uma tributação estadual? Calma lá que a Constituição definiu para não virar bagunça. Orçamento, junta comercial, custas dos serviços forenses, produção e consumo. O sexto, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza e assim por diante. Tá, como é que vai ficar a estrutura? Será que eu posso fazer tudo? Não, não pode. Olha o parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, já definiu. União, na competência concorrente, você vai fazer o seguinte. O quê? Norma geral. Beleza? Você faz a norma geral, estrutura como é que vai ser isso aí. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O que isso significa? A União editou norma geral, mas o Estado ainda pode suplementar, trazer características próprias daquela região e assim por diante. Ou seja, novamente, União editou ali o grosso, digamos assim, o mais, a estrutura básica, a carcaça, o chassi, não sei, né, da situação, e os estados vão suplementar de acordo com as suas necessidades e demandas. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal, ou seja, vamos pensar que a União não tratou do assunto. Os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Calma que eu vou explicar isso em bloco. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Pessoal, o parágrafo 3º, ele está me dizendo o seguinte. Olha, a União tem que legislar a norma geral, certo? Certo. Mas e se ela não fizer? O parágrafo 3º diz o seguinte, se ela não fizer, o Estado, então, vai ter que assumir esse filho. Vai falar assim, não, vamos matar no peito. Já que a União não fez, que era quem tinha competência lá do parágrafo 1º do artigo 24, aí, Estado, ela deixou para você a bola. É contigo. Você vai fazer a norma, inclusive, a norma total mesmo. Você não vai só falar sobre questões pontuais. Você vai ter que tratar do assunto de cabo a rabo. Ok? De cabo a rabo. Daí a norma que o Estado fizer quando tiver a omissão da União vai ser nacional? Ou vai ser não, não, não. Vai ficar para o Estado só, tá? Vai ficar para o Estado. Mas acontece que daí ele vai assumir quase que a competência plena, que a gente chama, para tratar desse assunto no seu Estado. Ok? Mas não tem como uma legislação estadual sobrepor a todo o território nacional, não. Olha o esquema, pessoal. Vamos entender se o esquema diz... Oi. Você pode repetir uma parte que você disse que a União ela faz a norma geral, o Estado ainda pode... Qualquer. Tá, eu vou repetir a partir desse esquema que eu montei aqui, ó. Olha o esquema como é que vai ficar, então, no final das contas.
União edita norma geral. Vamos pegar aqui, ó. A União, ela vai editar norma geral, que é realmente a nossa, o grosso ali, a estrutura básica do assunto, digamos. O Estado e o Distrito Federal, que tem competência de Estado, tá? Vai editar normas específicas, visando o quê? Complementar a norma. Devagar, professora. Ó, União edita norma geral, o Estado e o Distrito Federal, questões específicas, que vai complementar o quê? A norma lá da União, que é a norma geral. Isso a gente chama de competência suplementar complementar. Ou seja, vai suplementar essa norma geral aqui, beleza? Aí o Lucas me perguntou, professora, que eu acho que essa é a sua dúvida. O Estado, então, perdão, a União não fez o que tinha que fazer. Como é que fica? Aí vem o terceiro caso, que é a nossa terceira flechinha. Se a União não vai editar a norma geral, o Estado, ele assume, né? Ele vai ter que matar no peito e vai ter a competência legislativa plena. Ou seja, não tem uma norma geral. Eu vou ter que legislar no meu estado sobre todo esse assunto, inteirinho, ok? Vou ter a competência legislativa plena nesse caso. O meu parágrafo 4º do artigo 24, ele traz uma situação que é a seguinte. Vamos pensar que a União não editou a norma geral, o Estado assumiu a capacidade legislativa plena, que nós chamamos, só que, na sequência, a União resolveu se mover e editar a norma geral. Aí você fala, mas e agora? Eu já tenho uma norma no Estado que estava suprindo essa lacuna. Como é que vai acontecer isso? Pessoal, o que vai acontecer? A norma geral superveniente, ela pode se chocar com a norma que o Estado havia editado ante aquela omissão, correto? Você vai revogar? Não, não vai revogar. Aí é que vem... Hierarquia? Calma, calma. Aí é que vem a situação interessante. Essa norma geral posterior da União, né, depois que ela veio se mover, o que vai acontecer? Ela vai apenas suspender a norma estadual ou distrital, né, porque o Distrito Federal tem a competência estadual também, se a mesma for contrária. Olha só, se ela for contrária a essa norma geral, porque pode ser que a norma geral que venha na sequência, na verdade, não vai afetar em nada a norma anterior. A norma anterior, inclusive, está totalmente de acordo com essa lei superveniente. Se está de acordo, segue o jogo. Agora, se está em desacordo, aí suspende essa norma estadual anterior. Tá? Se ela se chocar com a norma geral que vai vir na sequência, lá depois que a União quis se mover, aí suspende. Pessoal, meu tempo está acabando. Vamos fazer o seguinte. Quinta-feira que vem, a gente segue daqui. Eu termino isso com vocês, perdão. E hoje à tarde esse material já vai estar ali no Drive para vocês, tudo certinho. E a gente segue. Tranquilo, pessoal? Ou não tá tranquilo? Sim. O Ellison tá com uma cara de desespero ali, dando medo.